há uma semana, né, na última quinta-feira, pela Polícia Federal, na última etapa das investigações sobre o escândalo do INSS, olha, quem diria, o ex-presidente preso, Stefanuto, ele coordenou o grupo sobre Previdência Social no gabinete de transição de Lula após a vitória nas eleições de 2022. Tantos milhões de reais, está presa. Vamos falar de CPMI então? Vamos. O INSS, porque o ex-presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto, que foi preso há uma semana, né, na última quinta-feira, pela Polícia Federal, na última etapa das investigações sobre o escândalo do INSS, olha, quem diria, o ex-presidente preso, Stefanuto, ele coordenou o grupo sobre Previdência Social no gabinete de transição de Lula após a vitória nas eleições de 2022. Na ocasião, a equipe de transição, é a equipe de transição ou transação no caso do petismo, hein? Acho que é de transação. Eu não sei ainda. Acho que é de né? A equipe de transição teve 33 grupos técnicos temáticos, um deles sobre as políticas da Previdência Social. Vocês estão vendo aí. Coube a Stefanuto e outros 5 membros da coordenação, que também tinha representantes de entidades investigadas pela Polícia Federal e pela CPI do INSS, como o Sindinap, do Frei Chico, que não é Frei nem se chama Francisco, o irmão de Lula, e a CONTAG. Ah, é falso até no nome? Até no nome. Né? De acordo com as investigações nessa época, Stefanuto já recebia propinas de até R$100 mil de outra entidade, a Conafer, em troca da sua atuação em favor da associação no INSS. A Datacor Informática, empresa da qual um dos sócios é Ricardo Bimbo Trócoli, secretário nacional de Ciência e Tecnologia da Informação do PT, partido de Lula, recebeu 11,1 milhões de reais de empresas ligadas a associações que fraudavam aposentados do INSS. Relatórios enviados à CPMI do INSS por COAF e Receita Federal mostram que a empresa do petista foi a terceira que mais recebeu recursos da ADS Soluções e Marketing, considerada uma das principais peças desse escândalo. Olha, Pavi, cada vez que a gente lê isso, né, que a gente o Lula não sabia de nada. Não, claro que não. Ele não sabia de absolutamente nada. Esse crime deveria estar entre os crimes hediondos. Sim. Pavinato. Não, mas no Brasil são tratados como crimes democráticos. A gente só lê cifras milionárias. Só. Cada pessoa envolvida ou suspeita de ter Você acha que a Janja ia casar com alguém que não se envolvesse com cifras milionárias apenas? Desculpe. Qualquer nome que você vê está atrelado a cifras milionárias. E eles foram tirar de pessoas, Pavinato, que recebem às vezes menos de um salário mínimo. Uhum. Eu não consigo ler um negócio desse e não ficar indignado. Eu não consigo ler um negócio desse e não pensar que isso deveria representar um crime hediondo para esses caras ficarem na cadeia o resto das suas vidas e incomunicáveis, se isso fosse possível no nosso ordenamento. Porque essas pessoas tiraram do que comer. Você acha que paga aluguel com um salário mínimo, você que está nos assistindo? Você sabe da realidade do Brasil. Essas pessoas foram lá para tirar 50, 60, 70, 90 reais. Às vezes 2 feiras que uma pessoa dessa faz. Eu não tenho como deixar de me indignar, Pavinato. Não tenho. Eu acredito, e talvez porque eu queira acreditar, talvez porque ter essa esperança, essa fé, me faça me sentir melhor. Mas o Alfredo Gaspar, o deputado Alfredo Gaspar, é ex-promotor, tem feito um trabalho hercúleo, exatamente, para conseguir trazer essas pessoas e colocá-las presas. Essa mulher, essa médica, e tá tudo certo, ela está em casa porque ela está amamentando uma criança de 1 ano, entendo que ela tenha que estar presa em casa, tá tudo certo,
mas todas do 8 de janeiro também deveriam estar. Foi só para constar. Ela debochou. A médica? Do Alfredo daqui a pouco Gaspar você no quer ver silêncio que dela. você quer ver que daqui a pouco vão pôr o Vorcaro em casa também, porque vão falar que ele tem que amamentar um menino de 18. Sim. Agora ele consegue me quebrar. Agora, o Stefanuto, que também é chamado de o italiano, né? Numa lista. Ele, além de receber as cifras milionárias, ele mais que debochou, ele ofendeu parlamentares na oitiva dele. E aí o Alfredo Gaspar foi para cima e falou, mas o senhor está muito seguro de si, né? Está muito saidinho. Está muito seguro. Quem que tá por trás do senhor? Não precisa responder, nós vamos investigar e descobrir. Então, talvez eu queira acreditar nisso, Segré, que a gente vai conseguir ver aí no final de tudo isso quem são os mandantes. Por isso é importante CPMI. Porque eu não Gaspar sei tá se é importante, porque a gente fica louco também. Pode até ser, mas aí a gente sabe quem está errado e a gente vai para a cadeia porque fala o nome de quem está errado. Não sei, temos que continuar... E aí vem o Flávio Dino falar, houve trânsito e julgado da sentença da condenatória, você não poderia falar o nome do culpado, mesmo o culpado sendo culpado, então o culpado torna-se você, e a gente fica louco. Mas aí, acompanhando a tua indignação, teve 12 bilhões de reais de crédito consignados para crianças. Aqueles que recebem ajuda porque têm alguma deficiência, sim. Alguma necessidade especial, 12 bilhões só de crianças. Aqueles BPC, né? BPC. Esses caras têm que estar presos até apodrecerem na cadeia. É uma vergonha. Estamos falando de bilhões. Isso aqui é muito. E tomara que vai puxando o fio até que apareça todo mundo. E espero que em breve o ministro autorize e não dê essa possibilidade, algum dos ministros da corte, para ouvir o Frei Chico. Ele tem que ir na CPMI. E outro que tem que ir na CPMI também, e que já foi solicitado pelo senador Viana, é o atual advogado-geral da União, aquele Messias, né? Messias. Esse vai ser ministro do STF. Mas ele vai ter um probleminha para explicar, porque ele recebeu a denúncia e ficou guardando essa denúncia e não fez nada em relação à INSS. Tomara que também a gente possa ouvir ele em breve. Mas o Senado, não presta, o Senado vai alçá-lo ao cargo de ministro e ele vai fazer como o Alexandre de Moraes fez para o povo do Corinthians. Aqui para você. Simbólico, né, Flaviano? Simbólico. É simbólico. Vai fazer isso para a gente aqui. Enquanto atua para convencer Lula a vetar uma medida que altera a forma de calcular o preço de referência do petróleo e aumenta a base de cálculo para o pagamento de royalties para a União, estados e municípios, a Petrobras figura no topo das empresas que mais se beneficiam de incentivos tributários federais no atual governo, com mais de 10 bilhões de reais. Mesmo assim, a empresa estatal deve impostos mais que o dobro desse valor, cerca de 25 bilhões de reais para a União e governos do Rio de Janeiro e São Paulo. Na semana passada, a Petrobras divulgou o lucro líquido de 32,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, gerando um lucro acumulado de 94,6 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano, valor que já é 158% superior ao registrado em todo o ano de 2024. Mesmo com esse lucro recorde, a empresa segue devedora. E outra empresa que merece destaque negativo, é claro, são os Correios. Segundo o jornal Estado de São Paulo, os Correios anularam a venda de um imóvel avaliado em 280 milhões de reais em Brasília, depois de receber um cheque sem fundo como pagamento. Uma ONG chamada CPM Intercab foi a única participante da licitação e arrematou o terreno da empresa. O dirigente da associação, sediada em Taguatinga, no Distrito Federal, é Jorge Luiz Almeida da Silveira.
um líder religioso do candomblé, conhecido como Pai Jorge de Oxóssi. Ele coordena um terreiro na Ceilândia, bairro na periferia da capital federal. Os Correios disseram que o processo seguiu todas as normas e está em processo de anulação e que uma nova licitação será realizada. Já o pai de santo afirmou que não sabia das irregularidades e que ainda pretende comprar o imóvel. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.